Olá, boa noite! Nossa terça-feira, 21h30, e nós estamos aqui conforme eu me comprometi com vocês, mesmo amanhã começando a jornada, nós mantivemos a live terça-feira, 21h30. Eu espero que você já tenha colocado as crianças para dormir, para poder assistir com toda a tranquilidade, né? E nós vamos falar hoje sobre devocional. Como é que acontece, como é que flui. Boa noite para você que já está aqui, que está chegando. Boa noite para você, olá, para você que vai assistir em algum outro momento, tá? Então sejam todos muito bem-vindos. Já tô aqui, ó, aproveitando, mandando essa setinha aqui para todo mundo. Para chamar todo mundo aqui para live. Para todo mundo vir bater um papo conosco sobre devocional de filhos, como que acontece, né? Hoje nós vamos falar só sobre o devocional, tá? Não vamos falar sobre nenhum outro assunto. O assunto de hoje é estritamente sobre isso. Como é que acontece o devocional? Quando que eu começo? Acho que essa é uma das perguntas que a gente mais ouve. Quando eu começo? Quando a gente começa a fazer o devocional com filhos, né? Então, vamos aqui pensar um pouquinho sobre isso, né? E bater um papinho sobre... Tô aqui mandando para quem já tá se interessando. Vamos lá. Gente, eu não vou fazer hora, já vou começar aqui, porque todo mundo pergunta, já vou começar por essa pergunta a mais feita, né? Quando que eu devo começar a fazer devocional com os meus filhos? E aí, sem dúvidas nenhuma, eu sempre respondo que na melhor hora, na hora que você achar que você descobriu, tem um filho, você começa. Tá? O devocional com filhos, ele pode ser, de preferência, começar na barriga. É comprovado que com 20 anos, com 20 semanas, 20 anos, é comprovado que a partir de 20 semanas, a criança já escuta os sons, 20 semanas na barriga, tá, gente? Então, metade da gestação aí, a criança já escuta, já identifica sons, né? Então, a gente já pode começar a partir desse momento. Só que o devocional feito a partir do ventre, ele é muito também para a mãe, para educar a mãe. Quando nós trabalhamos com curso de noivos, a gente fala sobre a importância de se ter o hábito do devocional. E aí a gente sempre alerta assim, porque hoje você precisa ter o hábito do devocional seu. Quando você casar, você precisa desenvolver, além do seu hábito de oração, de vida de oração, com o esposo, porque é ideal que os casais tenham o hábito de orar juntos. Deixei o brinco aqui, não coloquei. Mas, depois que os filhos nascerem, então vocês ainda precisam de um outro momento. Ai, Nayá, isso tudo que eu tenho que orar. Então, né, a vida do crente, ela precisa disso mesmo. Eu falo crente assim, né, gente, do cristão. A gente precisa aí desse tempo com Deus. Fazendo isso tudo, a gente ainda passa por poucas e boas, né? Oi, Natália, boa noite. Então, a gente precisa sim, quanto mais melhor. Não tô falando, gente, de 2 horas em cada momento, não, tá? Nem tô falando de alta performance. Nada disso não, gente. Eu tô falando, por exemplo, um devocional só, você, 15 minutos e não precisa de mais do que isso. É claro que se você pode, vai um pouquinho mais, mas enfim, sabe? Lê um texto da Bíblia, faz uma oração, permita que Deus fale com você, tenha esse momento com Deus e não duvide, o Senhor fala conosco. Então vamos lá. Com a criança vai demorar um pouquinho, tá? Mas, principalmente quando eles crescerem. Eu vou chegar lá. Mas não pensa agora no tempo, não pensa agora em quanto tempo eu vou gastar, como é que vai ser. Começa, tá? Se você começar desde o ventre, você e o seu filho serão treinados. Então,
Então vale colocar música para ele. É muito engraçado que eu colocava música pro Abacuque ouvir. Na época, tá? Não que a gente seja tão velho, Abacuque tem 10 anos, vai fazer 11 agora em dezembro. Mas esse trem de internet era tudo mato. Então a gente ainda usava o bom e velho DVD. E a gente, na gravidez, eu comprei um DVD do Crianças Diante do Trono da Arca de Noé. E aí, eu colocava pra ele ouvir. Eu tava grávida e eu colocava esse DVD pra ele ouvir, eu orava e tal. Gente, é a história que o Hulk mais gosta até hoje, sabe? Ele ama as músicas e é muito interessante, assim. O quarto, a decoração do quarto dele também foi tema da Arca de Noé e isso tudo influenciou, obviamente. Mas assim, não tenho dúvidas de que essa formação começou lá no ventre, tá? Então, nesse momento, tanto eu estou sendo preparada como mãe, quanto meu filho, né, tá sendo preparado. Eu podia trazer aqui, né, uma aula sobre o que Jean Piaget ensinou. Quem faz pedagogia, quem faz psicopedagogia, entende esse trem aí. A teoria da epistemologia genética, das fases do desenvolvimento, e aí trazer uma aula toda teórica sobre como você consegue alcançar o seu filho, enfim. Mas o meu objetivo não é esse. Tá? Se você quiser fazer isso, pode fazer no curso de psicopedagogia que eu tô fazendo, tô amando. Pedagogia também aborda esse tema aí do desenvolvimento, do aprendizado, então vai lá. Mas eu quero trazer para vocês coisas práticas, tá? Vamos falar de tempo e eu vou dar aqui rapidinho um dado, tá? Comprovado. Então vamos lá, criança de 1 ano, você consegue concentração dessa criança de 1 ano de 3 a 5 minutos. Se a criança tem 2 anos, o tempo de concentração dela é de 4 a 10 minutos. Se a criança tem 3 anos, o tempo de concentração dela é de 6 a 15 minutos. Se a criança tem 4 anos, de 8 a 20 minutos. E se a criança tem 5 anos, de 10 a 25 minutos. Percebe que vai progredindo? Então, vamos lá. Vou continuar e a gente vai até os 10 anos, tá? Com 6 anos, você consegue manter a concentração de uma criança de 12 a 30 minutos. Com 7 anos, de 14 a 35 minutos. Com 8 anos, de 16 a 40 minutos. Com 9 anos, 18 a 45 minutos. E com 10 anos, de 20 a 50 minutos. Esse é o tempo de concentração de uma criança. Por que eu tô falando isso? Porque o devocional de uma criança precisa estar dentro do tempo de concentração dela. Se você é mãe de criança bem nova, assim, que tá na educação infantil, por exemplo, você vai perceber que ela faz pouca coisa ali em caderno em si. E acaba brincando muito. E aí tem uma atividade num curto intervalo de tempo e depois uma brincadeira, e depois mais uma atividade num curto intervalo de tempo e outra brincadeira, enfim. Por quê? Porque se você colocar aquela criança diretão, ela não fica. Não fica, não adianta. Então, a gente precisa considerar isso quando se trata de devocional com filhos, ok? Por quê? Porque o devocional com filhos, eu preciso ter a concentração da criança. Então, mas, considerando o tempo mínimo de cada criança, eu tenho esse tempo para quê? Eu tenho esse tempo para atrair a atenção dela. Porque se for chato, ela não vai continuar, tá? Meu filho não vai ficar. Se for um momento ruim, se for um momento difícil, se for um momento chato, desagradável. Então, vamos lá. Eu preciso respeitar o tempo. Então, não adianta a gente desenvolver um processo litúrgico super complexo e só então, e querer que a criança fique lá, imóvel, sem respirar quase, né? Já sujeita a palmatória. Não adianta, isso não vai rolar, gente. Bom, então desperte a curiosidade do seu filho logo nos primeiros instantes para que ele se interesse por aquele tempo devocional. E aí vocês caminham, então, a partir daí, lembrando desse tempo que eu falei agora. Posso até colocar um post lá, né, para vocês lembrarem disso. Bom,
você também precisa ser uma boa ou um bom vendedor de devocional. O que você tá falando? Gente, vocês comprariam? Chega na loja, a pessoa vai vender um celular. Ah, então, eu queria comprar um celular. Ah, tem esse aqui. Esse celular é bom? Tá? É bom, todo mundo compra. Não convence, né? Não convence de jeito nenhum. E a mesma coisa é pro filho. Vamos lá fazer devocional. Ai, vamos fazer devocional, né? Tem que fazer devocional. Tem que fazer. Vamos fazer. Gente, a maneira com que você se comportar com seus filhos, a maneira com que você transmitir a importância disso, a ênfase, a entrega, vai ser muito diferente, vai definir aí como que vai ser, então, o momento, o período devocional e os posteriores também. Então, a gente precisa vender o devocional, esse momento, como algo valioso, como algo importante, sabe? Um momento em que Deus está falando comigo, em que nós vamos conversar com o Senhor. A maneira com que eu passar essa ideia para os meus filhos, ela vai fazer toda a diferença. Oi, Nath, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Outra coisa que nós precisamos fazer é levar a criança a pensar, tá? E participar do processo. Então, claro que se eu tô falando com um bebê que nem sabe falar ainda, você só mostra a imagem, tá? Eu vou falar um pouquinho de material daqui a pouco, mas você mostra a imagem, você conta uma história, você torna aquele momento atrativo. A partir do momento que a criança começa a falar e a expressar alguma coisa, você já pode começar a dar escolhas, sabe? Qual que você prefere, esse ou esse? Como você vai preferir, assim e assim? Tentar trazer também para um momento devocional algo da vida prática. Se tiver irmãos, permita que todos eles participem do processo, construa o processo, tá? Deixa eu dar um exemplo para vocês do que aconteceu aqui em casa. O Ike começou na escola, a professora do Ike estava orando o Pai Nosso depois da oração mesmo. E aí o Miquel falou com a gente, a professora ora o Pai Nosso todo dia e tal, não sei o quê. Aí o Timóteo falou, olha, Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou, a oração modelo e tal. E aí o Timóteo falou assim, porque é uma coisa que ele sempre ensina. A oração do Pai Nosso é uma oração de vitória, sabe? Não dá pra gente orar Pai Nosso que está no céu, santificado seja seu nome. Não dá, o Timóteo falando, ensinando isso pra aí. Ele falou assim, e aí ele falou, principalmente o final, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. O Miquel pegou aquilo e ele achou aquilo maravilhoso. E na escola, toda vez que ora o Pai Nosso, ele vibra, assim, ele faz uma oração de vitória. E aí ele falou assim, eu quero orar o Pai Nosso também no devocional. E não tem problema nenhum com isso, sabe? O Timóteo falou, vamos orar então, tudo bem. E aí tem isso, e todos os dias a gente encerra as nossas noites orando o Pai Nosso. E é muito gostoso, porque eles não oram de qualquer jeito, eles oram assim, como uma vitória, sabe? De verdade. Eu queria muito conseguir gravar essas coisas pra mostrar pra vocês, mas eles são meio tímidos. Pra isso eles são engraçados, meus filhos são tudo pra frente. Mas os nossos momentos é tão interessante que eles não gostam. Eles não gostam de fazer quando tem gente em casa. Eles não gostam de gravar na frente dos outros. Eu já gravei aqui uma ou outra oração, mas eles ficam assim, tá gravando? Você tá gravando? Aí eu prefiro não forçar. Ei, Tamires, boa noite, seja bem-vinda. Então, mas quem sabe um dia, né? Vamos ver. Mas o Ike participou, ele quis, ele incluiu. Igual o horário do devocional. Depois eu vou, daqui a pouco eu vou contar pra vocês sobre os horários, né? Como é que a gente faz. Mas o nosso devocional da manhã aí foi o Cook quem sugeriu o horário, enfim. Permita que eles falem, então, na minha escola aconteceu isso. E aí eu fiz assim, então, na minha escola, ou ontem com os irmãos, permita essa leveza, essa praticidade aí no devocional, tá? Então,
que um irmão ministre na vida do outro, que um compartilhe, tenha insights. Isso vai fazer desse momento devocional um momento dinâmico, tá? A gente precisa entender que não é um momento litúrgico formal, é um momento completamente informal, é um momento onde nós estamos falando com Deus e Deus está falando conosco. Quanto mais leveza, naturalidade a gente passar para os nossos filhos, melhor eles vão compreender a proximidade de Deus conosco. Porque quando a gente passa uma certa formalidade, a gente coloca Deus lá longe. A gente coloca Deus super inatingível e inalcançável. Mas não, a gente precisa então trazer esse momento do devocional uma leveza, ser gostoso, ser aquele momento que, ai, que delícia, não vejo a hora de chegar, entendeu? Principalmente se a gente tem aí pai e mãe, né, participando, então não é só o momento devocional, também é um momento em família, então é super importante isso. Oi, Dani, Alessandra, sejam bem-vindas. A gente tá falando um pouquinho do devocional, depois vocês voltem e assistam o iniciozinho dessa live, tá? Você também que pegou aí no meio do caminho, porque eu já falei muita coisa aqui. E coisas que são bem importantes. Bom, então eu já falei sobre o momento despertar a curiosidade, vender o devocional como algo muito valioso, um momento precioso, deixar a criança pensar, conduzir a criança a pensar em como aplicar aquilo e deixar a criança participar desse processo. Gente, criança, quem ministra para criança sabe. A gente tá ministrando, a criança fala: ô tia, eu lembro disso e disso e disso. Ah, igual aquela vez. Então, sim. É importante, tá? É importante que eles façam isso. É importante que eles vivam esse momento, esse processo. Para eles é bem importante isso. Eu sei que a gente às vezes tá cansado, quer correr, mas é bem legal isso. Nath, a Nath tá falando aqui, ó. Aqui nossas primeiras experiências foram bem desafiadoras. Nossa filha nos testou muito, foi difícil essa leveza. Então, quando a gente por isso que lá no início da live eu até falei, né? Comece desde o ventre. Por quê? Porque você precisa adquirir essa leveza, ok? Você precisa transmitir essa leveza. Se não começou desde o ventre, comece o mais rápido possível. Por quê? Porque quanto mais cedo, mais fácil. E a constância, ela é segredo, chave para o processo. Quando você não desiste, eu sempre falo assim, a pessoa fala, eu não faço com meu filho, como é que eu começo? Eu sugiro, olha, senta com seu filho e fale assim, filho, a mamãe errou. Eu devia estar fazendo devocional com você desde que você nasceu. Mas eu não estou fazendo, então eu tô te pedindo perdão por ter errado com você, ok? Mas eu quero te dizer que nós não vamos permanecer no erro. Então, a partir de hoje, a gente vai fazer o devocional e ele vai ser no horário tal, ok? Isso já vai abrir, quando nós chegamos para os nossos filhos com uma certa humanidade, com essa clareza e trazendo uma previsibilidade. Criança adora previsibilidade, tá? A criança adora ser inteirada do assunto, saber para onde vai, saber que dia que vai, que volta. Então, isso tudo. A Dani falando, fiz isso, tem sido bênção, glória a Deus. Quando você chega, baixa a guarda e já explica previamente para o seu filho algumas coisas, ele já baixa a resistência dele também, tá? Então, a criança continua resistindo? Não desista, permaneça. É desafiador mesmo. E fala, eu não vou parar. E eu não vou parar, primeiro, até conquistar a leveza. Segundo, para conseguir seguir com isso, tá? Então, vamos lá. Uma coisa legal, muito importante, eu falo muito de Deuteronômio 6, né? Tem Provérbios 22:6, que é muito conhecido, muito clássico. Ensina a criança no caminho que se deve andar, e mesmo quando envelhecer não desviará dele. E ali usa a expressão no caminho também. Mas lá em Deuteronômio 6, eu acho que ela é mais forte.
tá? E é um texto que eu sinto sempre, né? Tu as inculcarás nos seus filhos, atarás nos seus braços. Aí fala lá, esse versículo eu não sei de cor, mas fala ao sentar, ao levantar, ao dormir, né? Aquela coisa toda. E fala assim, e andando pelo caminho. Então, a gente precisa trazer, o devocional ele não é um momento único do dia. Vocês têm esse devocional, esse momento único ali do dia, mas é importante que ao longo do dia, que aconteceu alguma coisa, você fala, lembra que nós lemos ontem, lembra que nós lemos semana passada sobre isso? Então, é agora. Porque aí a criança já vai se acostumando a pensar, eu gosto muito dessa expressão, pensar biblicamente e a fazer conexões. Ai, Naya, meu filho não entende isso tudo, meu filho ainda não faz essas conexões. Não faz mesmo, gente. O cérebro dele está sendo formado ainda. Você está educando. O seu filho não sabe comer, um bebê de 1 ano. Ele não sabe segurar o garfo direito, né? Não sabe. Muitos deles precisam ser tratados. Tem aí BLW, que é para pegar a comida com a mão. E por que ele não sabe pegar no garfo direito, eu não vou ensinar agora? Não, eu começo agora, né? E na hora certa, no momento certo, ele vai pegar isso aí. Então, a gente precisa começar. E trazer esses insights aí do devocional para a vida prática é fundamental para essa leveza, para trazer a Bíblia para perto, porque às vezes a gente passa uma ideia de Bíblia ser algo muito distante, muito inalcançável e inatingível. Então, esteja atenta nos assuntos do dia a dia e aplique o que está acontecendo no devocional. E relembre sempre. Lembra. Nossa, foi muito legal. E aí, se não surgiu, você não teve esse insight, você fala, tava aqui pensando no devocional, foi tão legal aquela história, né? De ontem, e vai trazendo. Agora, vamos abrir um parênteses aqui? Gente, eu não falei um negócio que pra mim é muito óbvio, mas eu quero muito ter certeza de que é óbvio. Você precisa fazer o seu devocional, ok? É óbvio isso, né? E outra coisa, você tem que estar inteiro naquele momento. Não basta ler aquilo ali, eu tô lendo, né? E pronto, acabou. Você tem que estar inteiro, você tem que estar compreendendo aquilo, sua cabeça tem que estar voando, pensando ali onde é que você aplica aquilo na sua vida, no seu dia a dia. Isso é importante. Não adianta a gente, muitas vezes, nós mães, nós pais, a gente tem por hábito fazer as coisas no piloto automático. E os nossos filhos, eles precisam da nossa presença total. Então, aquele momento com o filho, ele precisa ser inteiro. A gente tem que estar pleno naquilo ali, tá? Bom, muito interessante. Eu fiz e tal, e aí meu filho hoje errou exatamente o que foi ensinado para não fazer no devocional de ontem. Então, não tá adiantando, né, Naya? Não. Primeiro, permita o erro. Não é verdade. Tá adiantando. Tá adiantando. Eu me expressei mal. Não tá adiantando, né, Naya? Sim, está. Deixa eu te explicar. Permita que seu filho erre. Fala a verdade. Vocês não erram? Porque eu erro, sabe? E quando eu erro, eu faço o quê? Eu peço perdão a Deus, reconheço e vou lá. Sabe? E a criança... Isso, nós, adultos, pensantes, com o cérebro completamente desenvolvido. Imagina seu filho, que primeiro está desenvolvendo o lado das emoções do cérebro, depois ele desenvolve o lado da razão. Então, os primeiros anos de vida, por isso que a criança é muito emotiva, é muito intensa, porque ela está desenvolvendo mais o lado emocional. Eu não vou permitir que essa criança erre, eu já vou condená-la de cara. Nem Deus faz isso, né? Então, a gente precisa entender que os nossos filhos podem errar. A gente precisa aceitar a vulnerabilidade dos nossos filhos. Não estou falando de ser conivente com o erro. Em momento nenhum, em hipótese alguma, a gente não deve advertir, orientar. Mas eu gosto muito da figura da vara do pastor, né? A vara do pastor, ela serve para quê? Quando a ovelha começa a desviar do rebanho, a ovelha tá aqui desviando. O pastor, ele vai pegar a vara e ele vai fazer aqui, ó.
e ele vai trazer a ovelha para cá do rebanho. Então a vara na Bíblia, eu não vou entrar nesse assunto agora que ele é muito polêmico, tá? Não é de socar. A ovelha é um animal muito frágil. Se bater na ovelha do jeito que bate, do jeito que o povo fala aí que tem que bater, vai dar ruim. A vara, ela serve para não permitir que a ovelha saia do caminho. Então, nós, pais, nós temos esse papel, ok? De trazer para perto. Olha, filho, mas você lembra que nós fizemos isso? Hoje você fez? Ah, tá. Então, por exemplo, Tiago fala da língua. E aí, um dia desse aí pra trás, né? Algum tempo, falamos da língua. E aí, que não usar a boca para amaldiçoar, mas usar a boca para abençoar. E aí, às vezes, acontece um erro ou outro aqui. Um filho ou outro chama o outro de bobo, de tonto. Hoje mesmo foi assim, seu tonto. Opa! Você tá usando a boca para amaldiçoar ou para abençoar? Essa palavra aí, abençoou ou amaldiçoou? Na hora, a criança fala, ai, desculpa, amaldiçoou. Me perdoa, irmão. E pronto. Entendeu? Então, assim, é a gente pensar nisso. E toda vez que o meu filho errar, eu vou com amor e repreendo e trago de volta pro prumo. Eu preciso entender isso. Eu compreendo o erro porque não tá pronto. Até que chega um dia que você fala, nunca mais ele fez isso. Ai, gente, esse momento é mágico na vida da mãe, né? Mas enfim. E aí eu vou repetindo até que ele compreenda aquilo, tá? Bom, não esqueça nunca que o segredo do devocional é que ele precisa ser prático na nossa vida. Ser leve, ser agradável. Gente, não pode ter briga no momento do devocional. Se eu brigar com meu filho, eu vou jogar tudo por terra. O Augusto Cury, ele traz umas ilustrações de janelas. Quando a gente briga com a criança, a gente fecha a janela, tipo, é como se a criança se fechasse, sabe? E a gente abre uma janela negativa. Tudo que eu falar, todo sermão que der, vai entrar no ouvido e sair no outro, e na verdade a criança só vai absorver aquilo de uma maneira muito negativa, vai criando traumas, vai destruindo aos poucos a autoestima da criança. Então, se eu brigo demais, se eu bato de frente demais, se eu antes de qualquer coisa eu vou pro confronto, né? Eu não tô falando do físico, já falei aqui sobre isso, mas até do verbal, a criança não vai aprender, entendeu? Então é melhor talvez eu respirar fundo 3 vezes, oxigenar o cérebro, conseguir uma calma, tá? Eu não sei quantas vezes eu já falei com os meus filhos assim, deixa eu me acalmar e depois eu converso com você. Então, porque é desafiador, sabe? E se a gente for irado para corrigir um filho, com certeza a gente vai pecar, tá? Então, vamos lembrar lá que Jesus falou que a gente pode irar, mas não pode pecar. Então, vamos manter o prumo aí. Tá? Então, briga no momento de devocional de jeito nenhum. Também, ai, meu filho adora devocional, então de castigo hoje você não vai ter devocional. Não, Jesus, não faz trem desse não, tá? Não faça isso nunca nessa vida. Devocional, igreja, essas coisas não é castigo não. Ai, meu filho adora o culto kids. Ah, você gosta hoje, você comportou mal, você não vai pro culto kids. Gente, isso é uma das piores coisas que os pais podem fazer com o filho. Porque isso não é privilégio, é igual comida. Ah, então você gosta de comer? Vai ficar de castigo sem comer, passar fome. Não faz isso. A gente não faz isso. Necessidade a gente não priva de jeito nenhum. E devocional, tempo com Deus, culto kids, isso é alimento espiritual. Então a gente não tem autorização de Deus de privar os nossos filhos desse tipo de coisa, ok? Bom, vamos falar um pouquinho da linguagem? A linguagem do devocional. Qual a linguagem que eu uso? O que eu falo? Você vai falar a linguagem do seu filho, não a sua, ok? Se o seu filho tiver for bebê, você vai ali mostrar uma Bíblia infantil para ele, contar a história, ele não tá entendendo, mas ele tá curtindo o momento. E você tá inculcando já alguma coisa no coração do seu filho, tá? Aí tem 2 filhos.
encontra um meio termo ali, encontra um ponto comum entre os dois filhos e fale a língua dos dois. Fala um pouquinho pro mais velho, um pouquinho pro mais novo. Vai fazendo aí esse jogo de cintura. Nossa, né? Esse trem dá trabalho demais. Dá trabalho mesmo. Dá trabalho mesmo. Não vou mentir pra você, não. Não tem receita de bolo que é fácil. Não é miojo, macarrão instantâneo. Não é. A gente precisa se dedicar mesmo, tá? É meu papel. Vou falar bastante sobre isso. Sobre esse trabalho, né? Que a gente tem que ter na jornada. Então, se você não fez inscrição ainda da jornada, a jornada tá com a inscrição aberta. Quando acabar aqui, você corre lá no link da bio, faz a inscrição, começa amanhã, 21h30. Ok? Então, vamos lá, vamos pensar. Você conheça os seus filhos, saiba qual tá fazendo, qual a língua dos dois, encontre um meio termo e fale com os dois. E Nayá, é muito discrepante. Ok, vamos lá então? Ou você tenha 2 momentos separados, tá? Você pode também trazer o mais velho pra falar a língua do mais novo, falando, lembra que você aprendeu? Agora vamos ensinar pro irmão, vamos ensinar pra irmã? Então, você vai tendo esse jogo de cintura aí como mãe, tá? Qual o material que eu uso? Hoje eu nem separei material aqui. Os livros das crianças agora estão longe, não estão aqui. Aqui estão só os livros dos adultos. Mas enfim, a Bíblia, ela é um material imprescindível, ok? Devocional é bíblico, né, gente? Mas quando eles começam, eu comecei com a Bíblia do bebê. Sabe essa Bíblia de folha grossa que o bebê pode folhear e tal, sem danificar muito, né? Conta uma história e aí vai contextualizando, tá? Então, por exemplo, você contou a história pro bebê. Eu já vou pegar esse gancho do material e já vou começar a falar como é que funcionou a evolução daqui de casa. Começou com uma historinha, tá? No ventre eu colocava músicas para eles ouvirem e fazia a oração e tal. Depois que eles cresceram, a gente começou contando história. Depois que eles nasceram, a gente começou contando história com essas bíblias do bebê que você acha aí que vem de qualquer... Tem farmácia, tem hoje em dia, né? Então, essas biblinhas aí, você conta a história e você fala, nossa, contou a história de Davi. Olha como Davi foi valente e corajoso, né? Que Deus nos ajude a ser valentes e corajosos como Davi foi. E aí faz uma oração, Senhor, nós pedimos, nos ajude a ser valentes e corajosos como Davi foi. E vai repetindo, tá, gente? A criança precisa de repetição. Nós também precisamos de repetição. É que a gente fica chato e a gente não quer mais a repetição. Mas quanto mais repetir... Então, por exemplo, livro. O livro é muito bom, ele trouxe muita transformação na sua vida, leia-o novamente. Leia-o em determinados espaços de tempo. Tem livros que eu leio todo ano. Tem uma lista de livros que eu preciso revisitar todo ano. Por quê? Que é para eu não esquecer. Quando eu leio de novo. Vem um insight novo, sem falar da Bíblia, né? Que a gente lê todo ano e cada vez vem um trem novo também. Então, repetição. Aí, como é que a gente começou? Contando essa historinha pro bebê antes de dormir. Eu tive problemas seríssimos no início da minha maternidade com rotina de sono. Eu achava que eu não conseguia, tá? Eu custei muito a conseguir conquistar a rotina de sono. E não foi com o Abacuque bebê. O Miqueias já era nascido quando a gente conseguiu isso. Eu fazia tudo assim, meio, vamos, na hora que a criança quer. Foi um erro que eu cometi, que eu te recomendo a não cometer, ok? Mas a gente incluiu aí, a gente sempre lia a Bíblia à noite e tal, e aí lendo historinha e falando esse aí. Depois que eles cresceram, a gente começou com os livros de devocionais. Tem livro de devocional infantil que você quiser, tá? Então tem alguns que são menorzinhos, lembrando do tempo lá da criança que eu falei no início da live, tá? Então tem alguns livros devocionais que o trecho de reflexão é menor e tem uma linguagem bem mais infantil, então dá uma olhada nisso, tá? Você que é mãe, dá uma olhada aí, olha o seu filho, observa o seu filho e escolha de acordo. E aí aí sempre tem uma oração no finalzinho. Aí essa oração eu faço o quê? Eu faço repetir e tal.
tá? Depois a gente já evoluiu para uns livros de devocionais mais... Quando que evolui, né? Você vai percebendo. A gente usou um livro de devocional do Pão Diário, se eu não me engano, por 3 anos com o Abacuque. E ele não se cansava daquele livro, e ele queria aquele. E aí a gente até chegou a comprar novo, mas ele não quis, ele queria aquele. Então nós ficamos com aquele. Até que ele falou, não quero mais. E aí ele já cresceu, então ele mesmo já pediu. Permita a criança também te conduzir nisso aí, tá bom? Então vamos lá. Depois a gente começou com livros de devocionais mais complexos. Aí a gente já entrou com presente diário, surpresas para hoje, tá? Esses maiores que tem um trecho de reflexão maior e que tem atividades no final. Isso também é bem legal, as crianças gostam muito, tá? Deixa eu dar um beijo aqui. Silange, Miriam, Daiane, sejam todas muito bem-vindas. Tati, Meire. Vamos lá então. Depois desse livro devocional, o 4º estágio foi a Bíblia, tá? E eles começaram a ser alfabetizados. Contei no post de ontem um pouquinho como é que funcionou o processo de leitura bíblica aqui em casa. Miriam tá aí, Miriam testemunha nossa aí, foi nossa ovelha, né, Miriam? De coração acaba sendo pra sempre. O devocional que se faz hoje com eles é o mesmo devocional que faz hoje com eles. Você tá perguntando da sua casa, Miriam? Não. Eles quiseram falar aqui em casa a gente fez 2 vezes o Indescritível, que é um devocional da Bíblia, que junta Bíblia e ciência. Ia ser o do de manhã De manhã a Bíblia é o do aplicativo, Miriam. De manhã eles leem a Bíblia segundo o cronograma. Olha, eu vou falar para vocês. Este ano a gente aboliu o livro de Cantares da nossa leitura bíblica. Porque esse ano os meninos começaram a estudar sobre o trem, entendeu? E aí a gente já conversou sobre, foi muito, né, desafiador a gente fingir normalidade aí. Então aí pra evitar, esse ano eles não vão ler Cantares, tá? Mas os outros livros, sim. Vou contar pra vocês então a evolução do devocional aqui em casa. Começou assim, bebezinho contando história. Depois a gente partiu para um livro de devocional e eles já repetiam, a gente orava, eles repetiam e tal. Depois passou aí, depois que cada um começou a orar, e isso foi muito cedo, cada um ora, tá? Do jeitinho deles, gente, respeitando a individualidade dele. Não tem jeito certo, gente, em nome de Jesus, não tem jeito certo, nem jeito errado, tá? O Ike, ele é um menino muito assertivo, então as orações dele são sempre muito curtas, mas são sempre papum. Mas ele é o daqui de casa, ele é que tem a fé mais racional, mais firmada, mais inquestionável, sabe? O Abacuque não, o Abacuque ele já fala muito com Deus, ele ora muita palavra e a gente acha isso muito legal e muito bonito. A Daça conta pra Deus todo o dia dela. Tá, então, Deus, aconteceu isso, aconteceu assim, assado, você ouviu, não sei o que. Ela conversa com Deus mesmo. Conta o maior caso do mundo pra Deus e aí depois ela encerra a oração. Enfim, a gente deixa, tá? Só quando eu percebo que tá fazendo hora pra não dormir, aí a gente dá uma cortada de leves. Mas, normalmente, a gente deixa rolar aí. Então, a gente começou todos esses com o período da noite, tá? Incluindo no ritual do sono. Aí, foi quando a gente viu que estava na hora do Cook começar a ler a Bíblia. Ele já estava alfabetizado. Contei no post de ontem ali, né? Quando o Timóteo voltou de uma conferência que o Luciano Subirá pregou e falou que o Israel, com 9 anos, ele já tinha lido a Bíblia 2 vezes. E aí, o Israel com 7 anos já tinha lido a Bíblia 2 vezes. Ele começou a ler com 6. E aí, enfim, o Israel Subirá vai lá procurar o testemunho O menino lia a Bíblia toda desde muito novinho. E aí a gente lembrou de Susana Wesley, né?
Eles oram juntos, um ouvindo a oração do outro? Sim, Nath, eles oram juntos, tá? Nesses momentos devocionais, sim. Aí a gente fez, então tá na hora do Abacuque começar a ler a Bíblia. E aí ele com 7 anos começou a ler a Bíblia, 7 para 8. Ele começou a ler o nosso cronograma de leitura bíblica, tá? Eu descrevi tudo ontem, eu parei, sentei, vi data, tudo direitinho, tá na minha postagem de ontem. Então, o Timóteo lembrou aqui, o Israel subirá com 11 anos, tinha lido a Bíblia toda 9 vezes, né? Então, não é performance, tá, gente? Mas é um negócio legal, se uma criança consegue, a gente também dá conta. Então, vamos que vamos, né? Aí o Abacuque, quando começou a ler, a gente incluiu a leitura bíblica dele, o devocional da noite sempre ficou. Por quê? Porque tinha os 2 irmãos. A gente faz junto, no quarto, antes de dormir, imediatamente antes de dormir. E aí, como tinha os outros 2, a gente não podia simplesmente substituir. Então, ficou o devocional da noite, ok, mas o Cookie começou a ler a Bíblia. E ele lia a Bíblia depois que almoçava. No primeiro momento foi depois que almoçava, lia a Bíblia, fazia lição de casa e ia tirar o cochilo da tarde. Um belo dia, Abacuque estava com muito sono. E aí ele estava lendo a Bíblia e ele falou assim, não quero ler a Bíblia. E ele já estava curtindo o momento, já tinha um tempo já que ele estava lendo. Eu falei, meu filho, não fala isso, a Bíblia é a coisa mais importante. A leitura da Bíblia é a coisa mais importante do nosso dia, pra gente ir seguindo aí, né, meditando nela dia e noite. E aí ele virou e falou assim, se é a mais importante do dia, então tem que ser feito de manhã. Ele sabia que a gente fazia de manhã, eu e o Timóteo. E aí eu falei assim, mas filho, você sai pra ir pra escola às 7 horas da manhã. Se fizer de manhã, você vai ter que acordar muito mais cedo. Aí ele falou, eu quero. Aí eu falei, você tem certeza? Tenho. Aí a gente começou a acordar mais cedo. Eu confesso pra vocês que eu fiquei desesperado. Falei, Jesus, eu vou ter que acordar tão mais cedo. Mas eu não podia negociar com uma criança de 7 anos. Eu não me sentia no direito de fazer isso, sabe? Então, foi aí que o devocional nosso foi pra de manhã, pro horário do café da manhã. Não tardou muito, o Miqueias aí a gente começou a acordar o Abacuque e tal, e ele fazer o devocional, e no meio do caminho, ou eu ou o Timóteo ia lá, acordava o Miqueias e preparava o devocional dele e tal, preparava o café e aí os 2 iam pra escola. Bom, claro que quando gente, isso é um segredo que a gente sempre fala pra todo mundo. Se você acertar no primeiro, os outros, aqui em casa foram os outros 2, né? Os próximos filhos fluem com maior facilidade, tá? Porque quando a gente acerta no primeiro, a gente já tem o padrão, a gente já teve erros e acertos, então a gente já tá numa velocidade maior, então é muito melhor. Ao passo que se eu erro no primeiro, eu tenho bastante dificuldade nos outros também. Então vamos lá, não demorou muito, o Miqueias falou, por que o Cookie acorda mais cedo? Porque o Cookie tá lendo a Bíblia. Miqueias, que não sabia ler, pegava a Bíblia dele de bebê e falava, eu também vou ler. E aí, esse processo, os 2, né, subsequentes, fizeram. Sentou, lia a Bíblia dele e ficava assim, aí abria a biblinha de bebê e contava a história e orava. Ok, o Abacuque lia de fato, o Miqueias contava a história. Seguimos, a Daça começou a estudar de manhã, ampliou ainda mais o devocional. A Daça sempre foi dorminhoca, mas quando ela começou a estudar de manhã, então, Abacuque lia a Bíblia, Miqueias contava história, a Daça contava historinha, orávamos todos juntos e eles iam para a escola. Assim ficou. Depois, Miqueias começou a ler a Bíblia também, então passou o trecho, tá? Então, parte do trecho Abacuque lia, parte do trecho Miqueias lia. Gente, tem dia que normalmente durante a semana é só a gente que lê, porque tá muito corrido pros meninos. E lá em Campinas a aula deles era 7h30. Aqui em BH a aula deles é 7 horas da manhã. Então ainda tem tudo isso, tá? Mas nos fins de semana, por exemplo, eles que leem, aí lê todos os não entendo que a Bíblia
que a Bíblia, a gente usa essa com essa Bíblia pro Abacuque, pro Miqueias, pro Miqueias e pra Daça, aí tem esses aqui, ó, não entendo, que nome é esse, GPS, que fala das localizações geográficas, enfim, você já aprendeu, tem uns exercícios, o Abacuque usa outra, a Bíblia da Descoberta, tá? Que ela é mais para crianças mais velhas, enfim. No fim de semana lê isso tudo e o devocional demora... Obrigada, amor. Aí o Abacuque já usa esse, a Bíblia das Descobertas. Para pré-adolescente ela é mais indicada, tá? Fluiu. A Daça até hoje, o devocional da noite segue, tá? Eu não sei se algum dia a gente vai conseguir se livrar, entre aspas, né, gente? Desse momento. A gente tem bem claro que ele vai seguir até que a Daça leia a Bíblia toda. Até que a Daça também consiga ler. Hoje ela tá começando a juntar as famílias, que ela fala. Então, assim, ela lê um versículo bem lentamente, por aí vai. A gente não tá preocupado em como vai ser depois. Eu tô preocupada em seguir. Então, hoje nós temos um momento devocional de manhã, em que eles leem a Bíblia. E a Daça... o devocional da noite é mais para a linguagem da Daça. O devocional da manhã é mais para a linguagem dos outros dois mais velhos, tá? Olha que coisa interessante. O Abacuque, ele já tem idade até para fazer sozinho. Mas a gente achou prudente manter esse momento juntos. Mas ele vê a minha Bíblia, ele nos vê. Tanto eu quanto Timóteo temos a Bíblia. Anote. Tá? A gente usa essa Bíblia para fazer devocional. Então, eles começaram a ver a Bíblia... Tá pesado segurar com a mão coisada. Sabe? Eles começaram a ver a Bíblia anotada, a Bíblia riscada, grifada, e aí perguntaram. Aí o Abacuque já... Essa semana ele falou assim, eu acho que é uma Bíblia dessa. Eu falei, mas não tem anotação, não tem nada. Ele, não, mas eu acho que eu quero escrever na minha Bíblia. Aí peguei uma Bíblia velha minha... a Shed, que eu anotava assim nas beiradas, sempre gostei de anotar na Bíblia. E aí eu falei, mas você pode começar agora. E aí ele já tá. Então a gente usa o Pense Laranja aqui na igreja, que tem o projeto de devocional. A Miriam tá rindo, né? A Miriam que deu essa Bíblia Anote pra mim e pro Timóteo de presente. Por isso que ela tá rindo. Então vamos lá. Eu já estimulo. Você quer ler e tal? Aí ele pega, às vezes ele faz 2 dias... do devocional de uma vez, porque é muito curioso, não sei o quê. Então, assim, não tá obrigado a fazer um devocional sozinho, mas está sendo estimulado. O objetivo é que, num futuro, cada um faça o seu devocional sozinho, tá? Mas agora, como eu tenho 3 filhos no espaço de 5 anos, né, na diferença de tempo, então, ele já pedia do Timo, né? Mas agora ele já, tipo assim, ele sacou. Antes ele queria porque queria, né? Porque filho quer tudo da gente. Mas agora não. Timóteo chegou aí, seja bem-vindo, meu amor. Bom, assim foi a evolução do devocional aqui em casa. E eu espero que tenha te abençoado também. Um detalhe muito importante, tá? Eu gosto, a linguagem que eu e Nayá gosto é a NVT, ok? NVT para adulto, mas para as crianças é simplesmente mais fácil a NTLH, tá? A NTLH é a versão mais fácil para a criança compreender. Então eu sugiro que vocês invistam aí numa Bíblia NTLH para os filhos de vocês, que é mais fácil. A gente brinca que é Bíblia Nutella, mas para criança que gosta de Nutella, então vamos dar a Bíblia Nutella para eles, tá? E assim, hoje nós temos 2 momentos, e aí quando o Timóteo vai, deixa os meninos em casa, ou a gente acorda mais cedo e faz o nosso, ou o Timóteo deixa os meninos na escola e volta e nós fazemos o nosso momento como casal. Precisa, gente, não tô falando de muito tempo, mas assim, de 10 minutinhos, ler um trecho, um livro de devocional, eu brinquei essa semana, eu falei uma coisa, o Timóteo brincou e falou assim, que Bíblia é essa? Aí eu falei assim, é a Bíblia NVI, é a nova versão da Inayá. Eu interpretei
interpretando a Bíblia. Eu falei, vou lançar essa Bíblia, né? E Inaiá sendo a Inaiá, pra você que já me segue, que já me conhece, deve entender do que eu tô falando. Vou fazer uns posts aí da nova versão da Inaiá, com um mineirês por trás, uma pegada bem direta, bem realista, assim, sem mimimi, entendeu? NVI, a nossa diretas na face, isso aí. Bom, vamos lá, deixa eu só falar aqui alguns pontos cruciais, que o nosso tempo tá acabando, tá? Que a gente não pode esquecer. Claro que tem um trem na tradução. Não terá, nessa versão não terá Lamentações da Eclesiastes. Terá uma pegada personalizada de Lamentações e Eclesiastes. Nossa, vai ser sensacional. Aguardem. Bom, gente, pontos cruciais para o sucesso na vida devocional com filhos. Constância é a primeira de todas. Não tô falando de performance, vou falar de novo. Não tô falando de tempo. Ai, tem que ser X tempo. Cara, fez ali 10 minutos. Atrasou, faz só uma oração, mas não vai sem. Tá? O Marcelo entrou aqui. O Marcelo tava vendo a live com a Miriam. E ele entrou aqui só pra causar. Ele e o Timóteo causar na minha live. Eu conheço essas figuras. Eu conheço muito bem. Seja bem-vindo, Marcelo. Bom, vamos lá. Constância é fundamental, tá? Não pense que, fiz aí 2 semanas e não deu certo. Gente, fica, sabe, vai. Talvez o horário não foi bom, tenta outro horário, vai fazendo testes, porque isso é super válido. Olha, aqui na sua casa deu de manhã, aqui na minha casa funciona super bem de manhã. Eu acho que nunca mais vai ser outro horário, tá? Mas pode ser que na sua casa seja melhor à noite, seja mulher depois do almoço, enfim, seja livre para fazer. Vocês já devem ter percebido que eu uso uma hashtag que chama Meu Jeito Único de Viver. Por quê? Porque só eu sei a vivência que vai funcionar aqui em casa, entendeu? Eu sempre falo, enfatizo que nós somos feitos de história e isso tudo influencia, né? Então a gente precisa ter isso. E quanto mais individualizado, né, as coisas são, quanto mais personalizado para sua família, sabe, mais faz sentido para a criança, mais perto ela se sente de Deus e a gente também, tá? Então é trazer aí essa praticidade e constância. Não desiste, não desiste. Isso é um negócio para a vida inteira. Tenha consciência da formação de preparo e de tempo para frutificar. Gente, não é para mostrar para os outros, não é para a avó falar que tá bonitinho, não é para os amigos verem, não é. A gente faz devocional com os nossos filhos para ensiná-los a ter um contato diário com o Senhor e a viver pensando biblicamente. Isso vai surtir muito efeito quando os nossos filhos entrarem na faculdade, na universidade, precisarem se posicionar, entendeu? Isso vai surtir muito efeito num futuro, muito mais efeito do que agora. É claro que a gente já vê coisa hoje, tá? Mas aqui é formação, eu tô fazendo base, alicerce, sabe? Eu tô afofando terra para plantar a semente. Então, não espera o resultado imediato, porque não é bem assim que a coisa acontece, tá? A coisa vai frutificar lá na frente. Filho é semente que dá fruto a longo prazo, tá? Então, não se esqueça disso. Confia na semente que você plantou. Continue adubando e arando a terra. E o que vier, a folhinha que brotar, você celebra. Óbvio que você vai celebrar. Mas não espera um resultado para agora, tá? Por quê? Porque tem processo, porque demora mesmo. Gente, eu vou falar aqui o que eu falei no início da live. Vocês não erram porque eu erro. Infelizmente, eu erro. Todos nós temos a natureza adâmica. Então, quando você vê, quer ver um exemplo ridículo? Não sei se acontece com vocês, mas comigo de vez em quando acontece. Tô de jejum, quando eu vejo, comi. Esqueci. E agora? Peço perdão e volto pro jejum. Não acontece essas coisinhas, essas bobeirinhas, sabe?
Então, isso aí é um exemplo mínimo dos nossos erros. E aí a mesma empatia que nós esperamos que tenham conosco e que Deus tenha conosco, nós também devemos ter com os nossos filhos, tá? Um ponto crucial, e essa aqui eu vou enfatizar demais, mas muito mesmo, na jornada, tá? Permitam que os filhos de vocês sejam os filhos de vocês. Não criem cópias de vocês, porque eles não são cópias de vocês, tá? Assim como o Senhor criou cada um de vocês com uma finalidade, com um propósito, e cada característica sua tem um objetivo para que o seu propósito específico seja cumprido. Deus criou seus filhos desde o ventre com uma finalidade, com um propósito, e para que esse propósito e essa finalidade sejam alcançadas, é fundamental que os seus filhos sejam... Tá me fazendo perder o fio da meada. Que os filhos de vocês sejam exatamente quem Deus criou. Como mentora de mulheres, como pastora, uma das coisas que a gente mais trabalha é o resgate da identidade. Eu tenho aí a Miriam, que fez a mentoria comigo, a Nath, que fez com a Sônia, mas fez o Unique também, a Tamires, que já está inscrita para o próximo semestre de fazer o Unique comigo. A primeira coisa que a gente faz é resgatar a identidade, características peculiares de cada uma de nós, e ter a certeza disso, né? Essa essência aí, eu falo que é esse quê de Deus dentro da gente, que só Ele fez e colocou de maneira muito carinhosa. Então, a gente não pode tirar isso dos nossos filhos. Então, se meu filho é muito extrovertido, é muito palhacento, não sei o que, gente, não fica assim, então, você tem que mudar o seu jeito, você tem que mudar o seu jeito, não tem que mudar jeito nenhum. Vai lapidando, ensina que tem tempo para tudo, ensine-o a administrar certos momentos, mas não faça do seu filho, não queira fazer do seu filho uma cópia sua, uma cópia do pai dele, uma cópia do seu pai ou do outro avô, porque não é esse o plano de Deus. A gente precisa permitir que os nossos filhos sejam quem Deus criou para ser, porque isso vai encurtar muito o processo de encontrar o propósito lá na frente, entendeu? E vocês sabem disso, quem já passou aí pela mentoria Unique, quem tá passando aí, tá meio ansiosa já, sabe como é importante, como é legal e como é fundamental esse lance da identidade. Então eu quero muito deixar como último apelo para essa live: deixa seu filho orar do jeito que quiser, deixa seu filho ter uma tradução própria da Bíblia, sabe? A compreensão dele. Não tô falando de heresia, tá, gente? Tô falando de identidade, eu tô falando de linguagem, sabe? Deixa seu filho ser livre. Não bloqueia a criança, não enfia a criança numa caixinha, não faz isso, sabe? Começa a olhar e falar assim, cara, isso é dele, deixa a coisa acontecer, é uma criança, sabe? Daqui a pouco ele vai crescer, algumas coisas ele vai aprender, outras coisas ele mesmo vai ver que não deve continuar, então vamos que vamos. Bom, estamos encerrando a nossa live, tá? Amanhã começa a nossa jornada, meus principais discípulos. Nós vamos trabalhar 3 dias, não consigo fazer 3 com essa mão. Nós vamos trabalhar 3 dias. Vamos ver aí bastante sobre, né, motivos. No primeiro dia nós vamos ver motivos. Por que eu devo discipular os meus filhos, né? Porque esse é o propósito de Deus, então eu te espero amanhã. Depois nós vamos falar sobre comportamento, e não é comportamento das crianças, mas é o nosso comportamento. E por fim, no terceiro dia vai ficar o que todo mundo quer, que é a parte prática do negócio, como funciona o discipulado mesmo. Então, eu espero vocês. Quem não fez inscrição ainda, corre no link da bio, faz a inscrição, entra no grupo do WhatsApp, que a gente também tá preparando muitas surpresinhas que só vão rolar lá, tá bom? E a gente se encontra amanhã. Um
Beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado pela presença. A live vai ficar gravada. Pode mandar para todas as mães cristãs que você conhecer, para que todas elas também assumam o compromisso de fazer discipulado com seus filhos. Beijo, gente. Boa noite.